Bom dia a todos. Bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão especial do Senado Federal, destinada a celebrar o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. A presente sessão decorre da aprovação do requerimento número 225 de 2017, cujo primeiro signatário é o senador José Pimentel, que foi acompanhado por vários senadores e senadoras. Convido o presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, o senhor deputado federal Jorginho Melo, para vir à mesa. Convido também o diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, o senhor Guilherme Afife Domingos. Convido o representante do Ministério de Estado da Indústria e Comércio, Exterior e Serviços, o senhor secretário José Ricardo de Freitas Martins da Veiga, também para vir à mesa. Convido o senador Armando Monteiro, que é um parceiro da Micro e da Pequena Empresa e aqui no Senado Federal coordena o grupo de trabalho sobre a microeconomia em que nós nos integramos, um trabalho muito importante também para vir à mesa. E convido o diretor político parlamentar da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, FENACOM, o senhor Valdir Pietrobon, também para vir à mesa. Parceiro do empreendedor individual em especial e de toda a micro e a pequena empresa. Quero... vamos agora, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. Por gentileza.
Essa sessão especial foi convocada exatamente quando o Simples Nacional completa 10 anos. É uma caminhada em que todos nós que aqui estamos presentes construímos uma grande agenda política, econômica e social para o Brasil, e este setor, depois do Simples Nacional, ao completar 10 anos, nós temos hoje mais de 12 milhões de micro e pequenas empresas e empreendedores individuais formais no Brasil. Se voltarmos lá a 2006, quando a Frente Empresarial, as entidades de classe e, entre essas, o Conselho Federal de Contabilidade, a FENACOR, um conjunto de entidades da sociedade, tendo como principal coordenador desse movimento o nosso SEBRAE. Construímos essa agenda, aprovamos a Lei Complementar 123 e, durante esse período, nós aprendemos que esta Lei Complementar é uma lei viva, que precisa regularmente de atualização. Estamos fazendo, nesse 2017, a 7ª atualização e temos o nosso presidente, Jorginho Melo, como coordenador da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional e que faz esse debate dentro da casa, mas com apoio técnico, com apoio junto à mobilização social do nosso SEBRAE, em que o nosso presidente, Afife Domingos, é um parceiro de primeira hora aqui com a Frente Parlamentar, em que o Armando Monteiro, José Pimentel e uma dezena de senadores integram a frente, e na Câmara podemos falar mais de uma centena de deputados federais, em que o Jorginho, logo em seguida, fará referência. Nesse período também, nós podemos comemorar, no mundo do emprego, as micro e pequenas empresas, nesses 10 anos, geraram 8 milhões e 87 mil empregos a mais, emprego de verdade, empregos com carteira assinada. E isso é o que permitiu alavancar bastante a nossa economia nesse período. A microeconomia em que o senador Armando Monteiro coordena esse grupo de trabalho aqui no Senado Federal, se debruça sobre esse tema e, principalmente, a nossa Previdência Social. Se nós analisarmos de 2009 a 2015, a Previdência Contributiva Urbana teve saldo positivo, ou seja, o que nós arrecadamos permitiu pagar todas as obrigações urbanas, que é a grande peso da folha da Previdência Social, e sobrava todo ano algo em torno de 30 bilhões de reais. Isso veio até 2014. Em 2015, no início da crise econômica, mesmo assim, a Previdência ainda apresentou saldo positivo. E quando você analisa esses resultados, em que eu tive o privilégio de ser ministro da Previdência exatamente nesse período em que a Previdência passou a ter saldo positivo, é junto à micro e à pequena empresa, junto ao trabalho formal, em que nós tivemos esse grande êxito. Mas nós temos alguns desafios para serem superadas. No mundo do crédito, é um dos desafios. E o Senado, através de um projeto de lei em que o senador Armando Monteiro é relator, está atualizando o cadastro positivo como forma de reduzir o custo do dinheiro e, ao mesmo tempo, o nosso SEBRAE constrói o fundo de aval para facilitar todo esse processo em que o nosso presidente vai se debruçar logo em seguida sobre esse tema. E temos também uma questão da substituição tributária, que é um tema em que os nossos contadores, a Frente Parlamentar, o Congresso Nacional, têm travado um embate difícil com o CONFAS. Já avançamos alguns passos, mas precisamos resolver essa questão da substituição tributária. Temos o nosso presidente da Frente Parlamentar de ontem e hoje presidente da Comissão Especial, que analisa e estuda esse projeto de lei complementar, que atualiza o Simples Nacional, o Carlos Melles, aqui está presente, eu convido também para vir à mesa. Nosso presidente Carlos Melles, parceiro de ontem, e que a gente sempre diz, tem uns cabelos brancos aqui na Frente Parlamentar, que é a memória viva da micro e da pequena empresa, e o Carlos Melles é parte exatamente dessa história, a história vitoriosa de todos nós.
Portanto, para abrir os nossos trabalhos, eu concedo a palavra ao senador Armando Monteiro para que ele possa utilizar, querendo, a tribuna. Senhor presidente dessa sessão, meu caro colega senador José Pimentel, a quem saúdo especialmente por essa iniciativa, registrar, Pimentel, a sua contribuição a essa causa, você que tem sido militante desde a primeira hora e que tem aqui articulado no Senado Federal as ações que têm contribuído para o avanço dessa agenda que é tão importante para o país. Quero saudar o deputado Jorginho Melo, presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. Quero cumprimentar o nosso diretor-presidente do SEBRAE Nacional e grande lutador dessa causa, Guilherme Afife Domingos. Quero saudar também o diretor político parlamentar da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, o Valdir Pietrobon. Saudar o nosso querido companheiro e também sempre lutador dessa causa, o nosso prezadíssimo deputado Carlos Melles. Uma saudação também ao representante do Ministério de Indústria e Comércio, o senhor José Ricardo de Freitas Martins. Quero saudar todos que prestigiam esse encontro. Me permitam fazer uma saudação a representantes do corpo diplomático aqui presente, representantes da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, demais representantes aqui presentes, representantes de outros ministérios. Senhoras e senhores, quero inicialmente, e já o fiz, saudar o nosso companheiro José Pimentel por essa iniciativa. Creio que essa sessão se reveste de uma importância ainda maior. Primeiro, porque estamos completando, como já foi aqui assinalado, 10 anos de vigência do Simples Nacional, uma conquista dos pequenos empreendedores, que teve o Congresso Nacional e o movimento empresarial do país como protagonistas. Nesse sentido, gostaria de relembrar a marcha em favor desse regime tributário que mobilizou milhares de pequenos empreendedores de todo o país, cobrando do Congresso Nacional e do Poder Executivo a aprovação dessa matéria. O Simples Nacional atende a um ditame constitucional que, nos seus artigos 170 e 179, prevê um tratamento diferenciado e favorecido para os pequenos empreendedores com relação ao cumprimento de suas obrigações tributárias. Esse regime significa menos burocracia, uma menor carga tributária e permitiu um avanço extraordinário no que diz respeito à redução da informalidade. Por exemplo, nesse regime, os empreendedores pagam, num único boleto, 8 impostos diferentes, que abrangem as obrigações com a União, com os estados e com os municípios. No Brasil, esse universo das micro e pequenas empresas representa quase a totalidade das empresas nacionais e contribuem com mais de 20% do nosso produto interno bruto e por mais da metade dos empregos formais do país. Além disso, as pequenas empresas são capazes de fixar as pessoas no local de origem, distribuir equitativamente renda, que tem muito a ver com as características do tecido empresarial do país, meu caro Afife. Quanto mais você possa ter no universo empresarial as pequenas empresas, tanto melhor será o perfil de distribuição de renda. Em uma década, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de mais de 10 milhões de empregos. E mesmo num período mais recente de grave recessão, sustentaram um menor desemprego em relação às médias e grandes empresas.
Há de se ressaltar que a capilaridade dos pequenos negócios propicia a criação de oportunidades àqueles com maior dificuldade de inserção no mercado, como, por exemplo, o jovem que busca o primeiro emprego e as pessoas com mais de 40 anos. Ao longo dessa década, o Congresso Nacional tem contribuído para aperfeiçoar esse regime tributário, tais como a universalização do regime, eliminando restrições setoriais para a adesão, a criação da figura do microempreendedor, o MEI, a revisão das faixas de enquadramento e a adoção da chamada rampa tributária dentro do regime para estimular o crescimento das empresas com uma carga tributária compatível. Alguns princípios do regime simples devem ser perseguidos para que o Brasil também realize uma reforma tributária mais ampla, tais como simplicidade, transparência e equidade. Senhor presidente, senhoras e senhores, precisamos avançar muito mais na construção de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo no Brasil. Nesse sentido, temos ainda imensos desafios. As micro e pequenas empresas não devem ficar sujeitas ao regime de substituição tributária, como aqui já foi também assinalado pelo senador José Pimentel, que é aquele regime de antecipação do recolhimento do imposto, o que fere, o que vai na direção oposta do ciclo de operação das empresas. Esse instrumento tem sido, no Brasil, a sua utilização tem sido extraordinariamente alargada. E isso vem causando um imenso prejuízo para as pequenas empresas. Isso compromete o capital de giro e obriga o repasse desses custos financeiros para os preços, o que, em muitos casos, pode anular os efeitos benéficos do próprio regime tributário. Embora o Congresso Nacional tenha aprovado uma lei que discipline essa matéria, a regulamentação imposta pelo CONFAS ainda penaliza fortemente os pequenos empreendedores. Além disso, levantamento realizado pelo SEBRAE aponta a existência de mais de 90 obrigações principais e acessórias aplicáveis às micro e pequenas empresas fora do âmbito do regime do Simples, o que, evidentemente, compromete também a simplificação desse regime. Aliás, o Brasil precisa avançar nessa questão. Nós temos aqui no Senado, no âmbito da CAI, nessa agenda microeconômica, um dos temas mais importantes é exatamente o tema de simplificação e de redução de obrigações acessórias. Criamos plataformas novas como o SPED. No entanto, essa plataforma que deveria ter contribuído para reduzir as obrigações acessórias, infelizmente, no Brasil, os estados terminam por fazer exigências, o que replica, o empresário é obrigado a enfrentar uma duplicidade de exigências no que diz respeito ao cumprimento dessas obrigações acessórias. Portanto, o compliance tributário no Brasil é ainda algo extraordinariamente complicado especialmente para as pequenas empresas. Além disso, é preciso tornar o crédito mais acessível ao segmento, ampliando os fundos de avais, barateando o crédito final para capital de giro e investimento e aumentando a disponibilidade de recursos oferecidos pelas instituições oficiais, a exemplo do próprio BNDES. Precisamos ainda fomentar a competitividade num mercado ainda muito concentrado. Por isso, ressalto a importância de algumas medidas aprovadas recentemente pelo Congresso Nacional, tais como a instituição da duplicata eletrônica, que reforça o sistema de garantias e dá
portanto, melhora as condições de acesso ao crédito. Precisamos aperfeiçoar o marco legal do cadastro positivo, que infelizmente foi implantado no Brasil há mais de 6 anos e não alcançou os objetivos pretendidos, mas agora, em boa hora, nós estamos corrigindo, em fruto, inclusive, da experiência que tivemos. Nós estamos introduzindo alguns aperfeiçoamentos nesse mecanismo que eu tenho certeza que farão com que esse instrumento possa deslanchar nos próximos anos. Finalmente, é preciso estimular novas possibilidades de que players como as fintechs e até mesmo a empresa simples de crédito possam ser constituídas de modo a que tenhamos também, nesse ambiente do crédito, um acesso ampliado às pequenas empresas, lembrando também que no Brasil há ainda um espaço extraordinário para que as cooperativas de crédito possam ter uma participação muito mais expressiva no mercado de crédito no Brasil. Finalmente, é preciso também dar efetividade ao instrumento das compras governamentais, sobretudo no âmbito dos estados e municípios. Uma política preferencial para as pequenas e microempresas é o caminho para a promoção do desenvolvimento local e qualificação das empresas de pequeno porte. Pelos cálculos do SEBRAE, se os municípios priorizassem o segmento, recursos da ordem de 40 bilhões de reais estariam em circulação nesse segmento. Senhor presidente, senhoras e senhores, estimular o empreendedorismo e fomentar os pequenos negócios é gerar emprego e renda. Inclusão produtiva por meio da diminuição da informalidade é também um caminho seguro para a redução das desigualdades. É o desenvolvimento na sua acepção mais ampla e plena, priorizar os pequenos empreendedores na nossa sociedade. Não é questão de escolha ou opção, é uma imposição num país que tem uma imensa energia empreendedora e que, mesmo em meio a um ambiente hostil muitas vezes, o Brasil pode dar no nosso cotidiano exemplos fantásticos de empresas que, vencendo essas barreiras, nos oferecem também a perspectiva de grande mobilidade no ambiente empresarial, o que é condição fundamental para uma sociedade que se pretende dinâmica e inclusiva. Parabéns a todos aqueles que lutaram por essas conquistas e vamos continuar juntos para assegurar novas conquistas. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço e parabenizo o senador Armando Monteiro pelo pronunciamento. Quero registrar a presença do deputado Otávio Leite, que é o relator do projeto de lei complementar que atualiza a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, e o convido para fazer parte da mesa. Aproveito para registrar a presença do presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, CONAMP, o senhor Ercílio Santinoni, né? E junto com ele tem um conjunto de representantes das entidades estaduais e quero saudá-los em nome do senhor Alcides Andrade, que representa a entidade em Santa Catarina, a terra do nosso presidente. Eu não registrei a presença de Moca e de Medeiros, você já registrou? Quero aproveitar também para registrar a presença de alguns senadores que estão aqui, a exemplo do José Medeiros, nosso senador pelo Mato Grosso, senador Moca, pelo Mato Grosso do Sul, e durante a sessão nós vamos registrando os demais nomes. Quero registrar a presença do presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o senhor Jorge Teixeira Pinheiro, a presença do presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, já havia feito antes, em nome dele, saudando todas as outras entidades estaduais, o presidente da Federação Brasileira das Associações de Controle de Vetores e Pragas Sinantrópicas, o senhor Davidson Goulart,
a presença do presidente do ministro de Estado do Desenvolvimento Social, o senhor Vinícius Botelho, a presença do Superintendente Nacional de Estratégias de Micro e Pequeno Empreendedorismo da Caixa Econômica Federal, o senhor Luiz Carlos Costa, a presença do presidente da Junta Comercial do Pará, o senhor Silene Sabino, a presença do presidente da Junta Comercial do Paraná, o senhor Ardisson Naim, a presença do representante do Conselho Federal de Medicina, a senhora Marta Helena Pimentel Zapati Borges, a presença de diretores, dirigentes e funcionários do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e aproveito para conceder a palavra ao presidente da Frente do SEBRAE Nacional, nosso amigo Domingos Afif. Muito obrigado. Um bom dia a todos e a todas. Meu caro e querido amigo, senador José Pimentel, que é o primeiro vice-presidente da Frente Parlamentar, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos os senadores aqui presentes. Saudar ao meu amigo que me antecedeu aqui na tribuna, Armando Monteiro, nosso senador, cujo discurso facilita muito o nosso discurso, porque nós todos aqui tocamos por música e também de ouvido. Então, nós estamos absolutamente sintonizados com esta agenda que foi colocada. Meu caro e querido amigo, deputado federal Jorginho Melo, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. Saudar a este outro querido amigo, Carlos Melles, nosso deputado federal e também um dos mais antigos defensores desta bandeira da micro e pequena empresa e do Simples. Saudar o nosso relator, o Otávio Leite, nosso deputado federal, bem como o Vitor Lippe, deputado federal aqui presente. É um prazer reencontrá-los. O nosso amigo Zé Ricardo Martins da Veiga, secretário especial da Micro e Pequena Empresa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Saudar ao nosso amigo Valdir Pietrobon, diretor político parlamentar da FENACOM, como Vinícius Botelho, secretário de Inclusão Social do Ministério do Desenvolvimento Social. O meu companheiro e amigo de diretoria do SEBRAE, nosso Vinícius Lages. Também saudar o outro querido amigo, Gastão Toledo, que é assessor do gabinete pessoal do presidente da República e a pessoa incumbida de discutir a reforma tributária. Gastão, o Simples é um grande exemplo para a reforma tributária no Brasil. Meu caro Jorge Teixeira Pinheiro, presidente da CACB, Confederação das Associações Comerciais do Brasil, e também querido amigo. Outro querido amigo, Ercílio Santinoni, que é presidente do CONAMP e membro do nosso Conselho do SEBRAE Nacional. Saudar o Ricardo Luiz de Souza Ramos, que é o diretor da área de Administração de Recursos Humanos do BNDE. Adriana Tavares, diretora de Administração e Finanças do SEBRAE Pernambuco, em nome de quem eu quero saudar a todos os dirigentes do sistema SEBRAE. Saudar o meu amigo Bruno Quick, em nome dele, saudar a todos do SEBRAE Nacional. Colaboradores do SEBRAE, a senadora Fátima Bezerra, minhas senhoras e meus senhores. Como eu disse, o nosso ilustríssimo senador que me antecedeu nessa tribuna, Armando Monteiro, traçou um quadro de tudo aquilo que nós almejamos, lastreado em tudo que nós conquistamos. E Pimentel, senador Pimentel,
nós temos uma prova cabal de que a bandeira da micro e pequena empresa é uma bandeira que une o Brasil. Vocês vejam que aqui não se pergunta de que partido é quando se trata de assunto de micro e pequena empresa. E assim tem sido, Pimentel. Todas as votações nós temos conseguido unanimidade. Então, é um consenso. Num país onde nós vivemos um grande dissenso, uma grande divisão, uma grande radicalização, quando se trata deste assunto, nós conseguimos encontrar um norte. Por quê? Porque nós trabalhamos no mundo da economia real. Trabalhamos no mundo do Brasil real. Em cada canto do Brasil tem um microempreendedor. Vamos olhar os municípios brasileiros. Quantos têm médias e grandes empresas? Nós vamos ver que é uma imensa minoria. Mas quando nós olhamos todos os municípios brasileiros, em cada canto, nós temos a presença extraordinária da micro e pequena empresa, que representa 98% do universo empresarial no Brasil. Só que quem dita a norma são os outros 2%. Por quê? É um país excessivamente centralizado. É um país que nós centralizamos demais. E na hora que se centraliza, nós perdemos a visão do mundo real. Essa é a nossa grande luta. Lutar por um ambiente menos hostil. E esse ambiente é hostil por quê? Porque se quer que ele seja hostil, não. É que ele é traçado a partir das minorias. É traçado a partir da visão global da economia e nós perdemos aquela sensibilidade de tratar esse pequeno com o apoio necessário, com a desburocratização necessária, porque burocracia é fatal para a sobrevivência do pequeno, que vai só conseguir sobreviver à informalidade. Nós demos passos muito importantes e o principal, dentro do super simples, foi, sem dúvida, a criação do MEI, que é este embrião empresarial, que hoje já somos 7.400.000. Ontem, nós lançamos o portal do MEI, que é um portal que foi criado pela própria Receita e pelo governo para fazer o registro do MEI, mas só foi feito para fazer o registro do MEI. E nós precisávamos dar vida a esse portal. Nós precisávamos usar o portal para a comunicação com esse imenso universo. E hoje, por incrível que pareça, todo esse universo de MEI tem um celular. É, portanto, através do mobile que se fala, né, que nós vamos conversar com ele. Então, nós fizemos todas as modificações do portal. O SEBRAE investiu no portal do empreendedor, dentro dos 10 investimentos que fizemos junto com a Receita para tirarmos obrigações acessórias, criar sistemas de obrigações acessórias. Investimos 200 milhões este ano e o ano que vem, para fazer exatamente essas alterações necessárias para eliminar as obrigações acessórias, que o nosso companheiro senador Armando Monteiro aqui citou, e para criar condições de conversar através do mobile com esses microempreendedores. E é por ali que nós vamos nos comunicar com eles. Como é que eu vou me comunicar no interior, nesse interiorzão do Brasil? Nem o SEBRAE, com toda a sua rede capilar, é capaz de atingir todo o universo. Então, através da moderna tecnologia, nós vamos, inclusive, ministrar os cursos, dar as informações, torná-lo cidadão completo, torná-lo com condições de poder crescer sem medo,
que foi o lema da última alteração que fizemos com a construção da rampa, com a elevação do teto do MEI para R$ 81 mil a partir de janeiro do ano que vem. Portanto, nós estamos vindo ao encontro do Brasil real. A nossa missão é aproximar o Brasil legal deste Brasil real. Temos grandes dificuldades sempre no campo da política fiscal. A política fiscal não nos entende. E aqui eu quero fazer e registrar um protesto. Insistem em colocar o simples como renúncia fiscal. Isto é um absurdo. Todas as apresentações dos economistas de cúpula, daqueles que conhecem muito a economia na teoria, mas não conhecem na prática, todos eles colocam que a maior renúncia fiscal do Brasil na atualidade é o simples. Mas que ideia genial é essa? De que o simples é a maior renúncia fiscal? Como é que é calculado isso? É simples. Seria o imposto que as grandes empresas pagam, que o pequeno deveria pagar. Se não pagou, é renúncia. Resposta: eles estariam mortos, eles não existiriam se fosse jogar essa carga tributária insana em cima do pequeno. O simples é uma marquise protetora daqueles que querem trabalhar e prosperar. Uma marquise protetora deste lixo burocrático que é jogado todo santo dia em cima da nossa sociedade. Portanto, gente, nós, ao comemorarmos e muito o Dia da Micro e Pequena Empresa, temos que entrelaçar-nos muito mais na busca das nossas conquistas e na melhoria do ambiente econômico propício. O simples é uma das grandes bandeiras sociais, meu querido amigo senador Pimentel, porque não existe política social que surta efeito se ela não for baseada em emprego e renda. Se ela não for geradora de emprego e de renda, que hoje eu substituo até o emprego pela palavra trabalho e renda, porque o emprego é uma das formas de trabalho. Nós temos que universalizar essa visão de ocupação, é o trabalho. E quem é o responsável por essa manutenção do trabalho no Brasil? Está aqui provado, é a micro e a pequena empresa. Nada contra a média e a grande empresa, pelo amor de Deus. Só que hoje elas têm acesso aos recursos para investir em tecnologia e substituir em massa a mão de obra. Então, quem é que está respondendo pelo restante? É o pequeno. Ele é baseado sempre em mão de obra, a começar pelo trabalho do seu proprietário, que se irmana com o seu trabalhador. Tanto é que pesquisa recente mostrou que esse trabalhador fala: não sou contra o patrão, não, ele sofre tanto quanto eu estou assistindo porque ele trabalha perto. Não é aquela empresa informal, a empresa distante, de relações institucionais com seus trabalhadores, não, é pessoal. Até porque na hora de precisar de um médico, é o médico da família que vai assistir aquele trabalhador. Então, a integração dentro de uma micro e pequena empresa é totalmente diferente, a relação é pessoal, nós estamos trabalhando com pessoas. Por isso, nós, nesse instante, sabemos que a grande demanda deste universo é acesso ao mercado, que é o que eles mais desejam. E o segundo, o acesso ao crédito que lhes é negado. 83% do universo empresarial, meu querido Carlos Melles, de micro e pequena empresa, não tem acesso ao sistema financeiro. O BNDES, que aqui está presente, está promovendo um grande esforço no sentido de romper o bloqueio, porque o BNDES é um banco de atacado, né? É um banco que fornece recursos para a rede. A rede simplesmente ficou obstruída, até porque, pela concentração bancária, os bancos são grandes demais
para atender os pequenos. Por isso, a nossa empresa Simples de Crédito, que foi vetada, o Banco Central hoje já admite. A Receita estamos discutindo porque eles acham que tem que ser taxado que nem um banco grande, porque eles não têm a visão estratégica e a visão social desta importância. Mas nós, se Deus quiser, vamos aprovar a empresa Simples de Crédito, sim, o mais rápido possível dentro dessa revisão. E o outro ponto que o senador Armando Pinheiro aqui citou, que é fintechs. O que é fintech? É exatamente dentro da mais moderna tecnologia, e com o cadastro positivo, com inteligência incorporada, nós trabalharmos com essas estruturas junto ao próprio banco de atacado. E o SEBRAE vai entrar junto, sim. E como é que nós vamos entrar? Nós já estamos fazendo um trabalho de seleções de fintechs que trabalham de acordo com esta filosofia. Nós vamos depender do funding do BNDES. E nós entramos com o fundo de aval. Até porque o fundo de aval obriga o crédito assistido, né? Porque na hora de dar o aval eu preciso ir lá conhecer se ele existe, conhecer o plano de negócios, porque eu vou dar a garantia que muitas vezes é exigida e ele não tem condição de dar a garantia real. Esse processo, com os 20 anos de experiência do FAMP, que é uma experiência vitoriosa, Baião, você que foi comigo o criador dele há 20 anos atrás. 20 anos de experiência, com um patrimônio de mais de 800 milhões de reais. Nós podemos alavancar 8 vezes esse montante, dando 6 bilhões e 400 milhões de garantias. Portanto, eu acho que nós estamos no momento zero para fazer uma grande arrancada. E eu me sinto muito feliz de participar aqui, nessa tribuna, neste cenário, que é onde nós legislamos. É a casa que representa os estados e a Câmara, a casa que representa o povo. Unindo essas duas estruturas e com vontade política de fazer, nós vamos fazer a grande revolução empreendedora no país. Porque o empreendedor é um batalhador. E esses batalhadores até nos emocionam, como foi ontem a entrega dos prêmios lá no SEBRAE. De cada um até chorando, contando a sua história e as suas angústias. Como é importante nós estarmos acolhidos dentro dessa casa, meu caro senador Pimentel. Acolhidos de tal forma, como eu falei, ninguém pergunta a origem partidária de ninguém. Nós somos aliados da micro e pequena empresa, até porque nós somos democratas e não subsiste a democracia política se nós não investirmos na democracia econômica. Nós representamos a força da democracia econômica. Sem ela, a democracia política não subsiste. E o Brasil tem essa vocação, o povo tem essa vocação pela democracia. Vamos olhar o campo econômico e libertá-los. Vamos deixá-los livres para que eles explodam na sua criatividade. E é esta criatividade que vai construir o destino da nossa nação. Obrigado, senador Pimentel, por nos propiciar, junto com todos os parlamentares da frente, esta oportunidade de abrir o coração na casa que nos representa. Muito obrigado. Eu que agradeço ao senhor Guilherme Afife Domingos, o nosso presidente nacional do SEBRAE, e o trabalho que ele faz pela micro e pequena empresa. Quero registrar a presença da senadora Regina Souza, que ali estava, da senadora Fátima Bezerra, aqui, do senador Eduardo Amorim, do senador Paulo Rocha. E aproveito para registrar a presença do grupo
de microempreendedoras individuais, costureiras do Itapuã, que aqui está presente. Registrar o grupo de micro e pequenos empreendedores da Samambaia, instituição Casa Azul Felipe Augusto, do setor de beleza. Registrar a presença dos agentes de desenvolvimento territorial do Distrito Federal. Registrar a presença da empreendedora Samar, liderando sua equipe do Salina Sou Eu. Registrar a presença dos estudantes do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos. E conceda a palavra ao nosso presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, deputado Jorginho Melo. Muito bom dia. Todas as senhoras, todos os senhores, quero fazer algumas saudações, cumprimentar o nosso querido senador Pimentel, ele que é vice-presidente da nossa frente e uma das pessoas mais importantes na vida desse regime tributário que é o Simples Nacional. Quero cumprimentar aqui os senadores, todos os senadores que por aqui passaram, a senadora Ana Amélia, que chega agora, cumprimentar a senadora Fátima Bezerra, que nos honra com a sua presença, todos os demais senadores que passaram por aqui. Cumprimentar o nosso querido amigo Carlos Melles, que é uma das figuras importantíssimas da vida do Simples Nacional também, pela luta, pela defesa e pela forma competente que ele atua. Quero agradecer e cumprimentar. Cumprimentar o meu querido amigo deputado Otávio Leite, que é o relator do PL 341, que está fazendo um trabalho gigantesco na montagem do relatório de forma inteligente e compreensível, para que a gente consiga aprovar. Quero cumprimentar o Valdir Pietrobon, da FENACOM, entidade e profissão e categoria importante na vida do Simples Nacional, porque o primeiro conselheiro do microempresário é o contador. Se o contador nos ajudar, fica muito mais fácil na orientação da legislação. Quero cumprimentar o secretário da Micro e Pequena Empresa, José Ricardo da Veiga, chamado de ministro da Micro e Pequena Empresa, que tem atuado e trabalhado em favor do segmento, nos ajudando. Quero cumprimentar o nosso querido presidente do SEBRAE, Dr. Guilherme Afife Domingos, pessoa da mais alta importância para a vida do Simples. O SEBRAE tem sido, viu, Constantino, viu, Vinícius, viu, Bruno Cuic, todos vocês, o SEBRAE tem sido muito importante em todos os nossos passos, emprestando o prestígio do SEBRAE para que a gente consiga avançar na legislação. Então, eu quero agradecer de público a todos os senhores. Quero cumprimentar o Célio Bayer, de Santa Catarina, cumprimentar o Alcides Andrade, da FAMPESC, do meu estado, que nos honra com a sua presença. Cumprimentar todos, agora, copiando o nosso presidente do SEBRAE, por economia, todas as pessoas, todas as autoridades que foram citadas pelo protocolo, que nos honram com a presença nesses 10 anos do Super Simples. Cumprimentar o presidente da FEPRAG, o Peçanha e o Goulart, que estão de forma atuante em todos os momentos que a gente precisa deles aqui.
Cumprimentar o senador Moca, que está à nossa frente, o senador José Medeiros, que passou por aqui. Enfim, a senadora Ana Amélia, já citei, ela que é membro efetivo da nossa frente. 10 anos de luta, 10 anos de sacrifício, de superação. Eu estive ontem no Sebrae, participando do prêmio de competitividade, inclusão, onde o Sebrae premiou algumas empresas do Brasil. E eu disse lá, superação, inclusão, sobrevivência. Infelizmente, o governo, não só esse governo, todos os governos, tratam o que está na Constituição, o que é constitucional, como se fosse uma renúncia, como se fosse um favor. O super simples é um regime tributário. O governo precisa aprender de uma vez por todas que não é benefício, que não é regalia. Se não fosse esse regime, nós não teríamos 12 milhões de microempresários no Brasil, superando todos os dias as maiores dificuldades. Nesses 10 anos, presidente Pimentel, senador Pimentel, Afife, Mélis, nesses últimos 10 anos, o microempresário empregou, segundo o CAGED, 12 milhões de brasileiros, enquanto a grande empresa demitiu 2 milhões. Esse é um dado relevante. Isso demonstra a importância do micro. Nós aprovamos o Refis agora, quarta-feira. Eu não sei por que o governo esquece, as pessoas não têm sensibilidade quando encaminham uma matéria desta importância, discutida, tem questões duvidosas, tem gente que vai se aproveitar do Refis que não merecia, mas esquece o microempresário olimpicamente. A gente teve que se virar nos 30. Eu, os deputados da frente, que é a maior frente do Congresso Nacional, né, deputado Dib? Vitor Dib. Nós tivemos que se virar nos 30 para conseguir fazer uma emenda aglutinativa em plenário, implorando, pedindo apoio. Ainda bem que a nossa frente é a maior frente do Congresso Nacional. Tem 302 deputados. Para incluir nos 48 minutos do segundo tempo, que o benefício pudesse também ser estendido ao micro e pequeno empresário. Foi aprovado. Aí tem alguns iluminados ainda, viu, presidente Afife? Tem alguns iluminados que dizem que deve ser inconstitucional, porque teria que ser um PLC. Mas a gente precisa informar para esses inteligentes, acima da média, que a gente tomou cuidado, de fazer só para os tributos federais. Porque se fosse estender para estadual e municipal, tinha que ser uma lei complementar. Um pouquinho disso a gente já sabe, desse processo todo. Então, graças a Deus, o micro também vai ter esse benefício. Porque 60% dos microempresários do Brasil estão inadimplentes. 50% dos MEIs estão inadimplentes, porque não conseguem pagar. O projeto 341, que o deputado Mélis é o presidente da comissão especial, o deputado Otávio Leite é o relator. É assinado por mim, mas em nome dos 302 deputados.
como presidente da frente, e dos senadores, e dos 30 senadores que fazem parte da frente. Onde tem lá, nós estamos tratando da substituição tributária. De novo. A substituição tributária para o micro e pequeno empresário é um crime. Você tira todo o capitalzinho de giro que ele tem, você leva ele para o papagaio, para o banco, para o cheque especial, capitalzinho de giro. Mas como é que as autoridades do governo não vê isso? Eu não entendo. Nós estamos tratando lá da empresa simples de crédito, uma paixão do AFIF. Porque quando a gente fala de crédito, de tomar crédito, os bancos ainda dizem, nós temos dinheiro suficiente, abundante, mas não tem demanda. Só que as pessoas, o microempresário não fala mais com gente no banco, fala com computador. Então, quando fala da empresa simples de crédito, talvez para voltar essa forma de emprestar dinheiro, olho no olho, aí alguém diz, do governo, é claro. E nós estamos aqui não para criticar o governo, nós estamos aqui para ajudar o governo, nós temos que passar essa cortina de fogo, que criar a empresa simples de crédito, o Banco Central não tem condições de fiscalizar, não quer nem regulamentar para não ter a responsabilidade de fiscalizar. Que nós estamos querendo, viu, AFIF, registrar, oficializar, legalizar a agiota no Brasil. E eu nunca deixo a bola quicando. Nós não queremos legalizar agiotagem nenhuma. A agiotagem no Brasil está legalizada há muito tempo, com as taxas de juros que se cobra. É agiotagem oficializada. Então, esse novo projeto, esse 341, nós estamos tentando colocar lá linha de crédito com taxa Selic no máximo, para dar condições de quem representa 60% dos empregos formais no Brasil. Não adianta dizer que é 98% das empresas, que 60% do emprego formal é o micro que aguenta e sustenta na crise, na tempestade, que somos 28% do PIB. Isso é muito bonito da boca para fora, mas efetivamente precisa ser respeitado, não é ajudado, respeitado. Então, quando estamos comemorando 10 anos de luta de todos nós, de todos os que passaram pela frente, Pedro Eugênio, viu, senador Pimentel, uma figura importante na vida do Simples Nacional. Nós vamos continuar lutando, pedindo, cercando, para que o micro e pequeno empresário possa continuar empregando, resistindo e fazendo esse Brasilzão caminhar. Parabéns a todos os micros e pequenos empresários do Brasil, pelos 10 anos que comemoramos hoje, dia 5. A gente queria estar aprovando lá na Câmara o relatório do Otávio Leite, né, Mélis? Mas, infelizmente, não foi possível. Nós estamos fazendo audiências com um grande número de pessoas para arrumar mais parceiro, para ajudar nessa grande missão que é valorizar quem produz e quem trabalha nesse país. Parabéns, muito obrigado, Pimentel, muito obrigado, Senado Federal, muito obrigado à Frente Parlamentar, a todos os companheiros da Frente. Obrigado pelo apoio, obrigado pela coragem de continuar lutando e defendendo, acima de tudo, quem precisa e está na Constituição. Muito obrigado. Eu que agradeço ao nosso presidente, Jorginho Melo, pelo pronunciamento e aproveito para registrar de que nessa retomada da economia em 2017, o Brasil gerou de janeiro a agosto
163.417 empregos a mais. Todos vêm da micro e da pequena empresa. Na verdade, a micro e a pequena empresa gerou 326.909 empregos a mais do que o que tinha em dezembro de 2016. Cobriu o saldo negativo das empresas fora do Simples, que apresentou um saldo negativo de 182.416 empregos a menos. Por isso, este segmento tem no Congresso Nacional a maior frente parlamentar e, como já foi registrado pelo Domingos Afif, nós votamos as matérias por unanimidade, independentemente de partido A, B ou C, porque a micro e a pequena empresa é a base da nossa economia. Por isso, quero mais uma vez, Afif, parabenizar o SEBRAE pelo papel que faz e conceder a palavra ao senhor José Ricardo de Freitas Martins da Veiga, o nosso secretário da Indústria e Comércio da Micro e Pequena Empresa. E antes, registrar a presença da senadora Ana Amélia, aqui presente do nosso Rio Grande do Sul. Eu queria fazer uma homenagem para as mulheres, que é o meio das mulheres. Eu vou sair daqui, eu tenho que viajar em seguida. Bom dia a todos, todas. Quero cumprimentar aqui o senhor senador José Pimentel, que preside esta sessão especial aqui no Senado, o senador Armando Monteiro, que falou agora há pouco, o senhor deputado federal Jorginho Melo, presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, o senhor deputado federal Carlos Melles, parceiro, companheiro, lutador pelas MPS do Brasil, o senhor deputado federal Otávio Leite, relator do PLC 341, e membro da Frente Parlamentar, senhor diretor-presidente do SEBRAE Nacional, o amigo Guilherme Afif Domingos, senadores, senadoras, deputados, diretor de Assuntos Parlamentares da FENACOM, Valdir Pietrobon, foi dito aqui do papel dos contadores junto às micro e pequenas empresas, são consultores, são coach, são, ouso falar, psicólogos muitas vezes, no apoio ao microempresário. Representantes de órgãos públicos e privados, presidentes e gestores das federações e confederações da micro e pequena empresa no Brasil, cito aqui o Ercílio Santinoni, amigo Alcides também, os demais que estão aqui presentes, micro e pequenos empresários brasileiros. É com grande alegria que celebramos nesta sessão especial no Senado Federal, junto de toda a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa Brasileira. E celebramos também os 10 anos do Simples Nacional, aprovado nesta Casa, neste Congresso. Por sinal, neste ano, estendemos essa celebração, tendo sido iniciada ontem, pela manhã, com uma bela cerimônia realizada no Palácio do Planalto, com público que superou 400 pessoas, 420 pessoas precisamente estiveram lá, no Salão Oeste, incluindo representantes da micro e pequena empresa dos vários estados do país. Ocasião em que o ministro Marcos Pereira, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e o senhor presidente da República, Michel Temer, vocalizaram importantes ações do governo federal em prol dos pequenos empreendedores do nosso Brasil. Ações realizadas também em conjunto com parceiros de primeira hora, como o SEBRAE. Na ocasião, foi oportuno destacar resultados efetivos das ações tomadas em favor do ambiente de negócios, que já refletem em indicadores positivos de crescimento econômico e geração de empregos. Por falar em empregos, como já dito aqui, as pesquisas dão conta de que desde janeiro deste ano, as micro e pequenas empresas brasileiras criaram cerca de 320 mil vagas de trabalho no Brasil, reforçando seu papel de sustentáculo de desenvolvimento social e econômico do nosso país. Na parte da tarde, realizamos, no anexo do Palácio do Planalto, a segunda plenária do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa. Foi retomado por nós todos, neste ano, em março,
e contou com a presença também do deputado Carlos Melles, representando o Parlamento e a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Discutimos lá, durante toda a tarde, assuntos como acesso ao mercado, crédito facilitado para as MPS, capacitação, a própria questão do Simples Nacional, dele não ser mais considerado como renúncia fiscal, como aqui também foi muito propriamente colocado. A empresa simples de crédito, que é apoiada pela Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, é uma forma de capilarizar, de chegar aos nossos municípios e bairros, que o crédito seja simplificado e desembaraçado e chegue à mão do empresário brasileiro. São mais de 50 ações que estão em curso, que estão em discussão no Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa. E tem algumas ainda que a gente disse que nós dissemos que colocamos no banco de oportunidades, que estão lá para alguma das instituições que participam apadrinharem e tocarem também essas outras ações. Fechamos a tarde com uma bela premiação no SEBRAE de micro e pequenas empresas inovadoras, o Prêmio MPE Brasil e Inova, e empresas com responsabilidade social. Se eu não me engano, foram 8 ou 10 categorias, e o presidente Afif registrou aqui a emoção que estava nos olhos dos microempresários que receberam esses prêmios. Eles que realmente movem o país, dedicam o seu sangue, o seu dia a dia, puxam as famílias para dentro das empresas, são empresas familiares, e a gente percebeu isso claramente ontem nesse prêmio, fechando o dia por volta de 19 horas, com bastante vigor e com bastante orgulho. A força da micro e pequena empresa é enorme, né? E essa percepção vem aumentando, ano após ano, por questões como essa. Colocar sessões, colocar celebrações, colocar ações efetivas em favor do ambiente de negócio e dos microempresários, e a imprensa vai dando repercussão nisso, e essa percepção de importância ela vem aumentando a cada ano. A questão é que a micro e pequena empresa é pulverizada. Nós temos 5.570 municípios, e essa fragmentação é o grande desafio, porque a força dela, para ser o maior segmento empresarial no país, vai se dar quando a gente tiver um sentimento de unidade. E é isso que temos buscado. Conversava ontem com o doutor Hercílio sobre isso. A unidade faz a força, no caso da MPE, isso é uma verdade ainda maior. E para apoiar as micro e pequenas empresas, precisamos de um mosaico de atores. Não é a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, não é apenas o Senado Federal, a Câmara dos Deputados ou o SEBRAE, todos esses são muito fortes. As federações, os bancos, mas esses atores precisam unir forças. É um mosaico onde todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem o seu papel. Não há concorrência quando a gente fala em apoiar micro e pequenas empresas no Brasil. O Congresso, aproveitando, já encampou essa importância há anos, inclusive na aprovação do Estatuto, quando colocou também na Constituição Federal de 88 o tratamento diferenciado, que é algo reconhecido ao redor do mundo. Eu tenho tido contato com os secretários de micro e pequena empresa de outros países e todos destacam a modernidade, a atualidade e a força da nossa legislação e querem copiar, muitos deles. Chegaram a comentar do Estatuto Mundial da Micro e Pequena Empresa que partiria do texto base da nossa legislação. Esse sentido de unidade que buscamos vai patrocinar cada vez mais os avanços nas políticas públicas e o atendimento das necessidades dos nossos empreendedores, dos nossos pequenos empreendedores, incluindo aí a juventude também. Os jovens empreendedores, eles precisam ter essa proteção, essa tutela, esse cuidado e saber e aprender a fazer certo na primeira vez. Construiremos dessa forma um Brasil melhor, com a economia mais pujante e com a condição para as micro e pequenas empresas prosperarem e prosperarem. Parabéns às nossas micro e pequenas empresas brasileiras, parabéns a todos que apoiam essa causa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e aproveito para convidar a senadora Ana Amélia para fazer parte aqui da mesa diretora dos trabalhos, por gentileza. Eu quero registrar de que na aprovação do Simples Nacional em 2003, todos os senadores e deputados foram peças importantíssimas, ao lado do SEBRAE e das entidades que coordenaram. Mas tivemos 3 deputados federais, em que estavam na linha de frente naquela época. Entre esses, Carlos Melles,
que eu reputo a memória viva dessa caminhada, ao lado de Luiz Carlos Rauli e José Pimentel. Concedo a palavra ao meu amigo Carlos Melles. Bom dia, senhoras e senhores, senhores senadores, senhoras senadoras, visitantes, companheiros que lidam nessa causa da micro e pequena empresa. Presidente Pimentel, primeiro, obrigado pela lembrança. Eu diria que a lei geral da micro e pequena empresa não existiria nessa contemporaneidade se não fosse a obstinação de deputados e senadores, e o Pimentel lembrou bem que usamos ele muito bem como homem de governo para sustentar o Raul e eu, com tantos outros que conseguimos lograr sucesso. Mas isso começou em 96, com o Simples, né? Com a nossa frente, o Nardes presidia nessa época, nós todos juntos. Mas, enfim, é uma história de sucesso, é uma história muito positiva. O presidente Afif, que ausentou um pouquinho, o senador que nos deixou também, senadora Ana Amélia, presidente Jorginho Melo, Otávio Leite, Valdir, Zé Ricardo, companheiros e companheiras. Eu vou ser simples e rápido para explicar um pouco desse sentimento que é nacional, quando a Afif fala que todas as votações nós votamos por unanimidade. Mas foi pela identidade que nós percebemos. A gente dizia que essa lei era uma lei meio santa. E alguém brincava, se não for meio santa, ela é bendita. Porque ela originou de uma forma absolutamente humanizada. Era para tirar os brasileiros e brasileiras da clandestinidade, da informalidade. Com esse espírito santo de tirar as pessoas da clandestinidade, da informalidade, ela se tornou um sucesso. Por quê? Porque quando levantamos quantas pessoas na área do comércio, quantas pessoas na área das indústrias, quantas pessoas na área dos serviços, e aí serviços inclusive os rurais, que é a maior informalidade ainda do Brasil, que demoramos anos e anos para incluir o MEI no rural, que começará agora, que será um sucesso a partir de janeiro. Mas por esse motivo, por saber que a informalidade, que a clandestinidade, talvez seja o pior dos rótulos para qualquer pessoa, nós caminhamos nesse sentido. Por isso, formalizamos mais de 10 milhões de empresas, já 8 milhões de micro e pequenos empreendedores, e o caminho do sucesso é por aí. Eu diria que nós temos, Pimentel batizou, né, a lei como a lei viva, e eu diria que ela é realmente vivíssima, porque nós estamos na 7ª, 8ª aproximação de aperfeiçoamento, e queríamos dar hoje, já de presente ao micro e pequeno empresário, a nossa presidente Jorginho Melo queria muito e nós fizemos esforço, não foi possível, mas até o final do ano nós daremos essa nova versão. E essa nova versão tem um simbolismo que o presidente Afif, na década de 80, nosso ministro já era um defensor da mais alta qualidade, com a maior sensibilidade e percepção para isso. E o que trava hoje, o doutor Zé Ricardo colocou muito bem, nós sabíamos, e o SEBRAE foi a alma desse processo, que estávamos fazendo uma lei das mais modernas do mundo, uma lei muito contemporânea, senador Paulo Bauer e senadora Ana Amélia. Tanto é que ela está servindo de exemplo para outros países. E nós vamos ser referência, assim, nesse setor. A complementariedade que fizemos nessa lei, ela é um sucesso. A reserva de mercado para as compras governamentais, outro sucesso. Temos, sim, problemas, como o nosso ICM, a substituição tributária, queremos eliminar com isso. Mas o crédito
é o principal ponto que o micro e pequeno empresário precisa. Ontem lembrávamos que quando nós criamos o Pronaf, também em 96, nós fomos ousados de criar um cheque rotativo de R$5.000 para o pequeno produtor, sabe, filho? Um cheque rotativo que ele não precisava depois renovar todo ano, ele é autorrenovável. Ou seja, precisamos ter mecanismos que atendam a parte creditícia, porque o crédito existe, mas não é para qualquer um ser tomado. E dessa forma, a empresa simples de crédito é um passo de grande avanço para todos nós. Eu quero encerrar e aí agradecer a nossos companheiros a oportunidade de ter servido ao país nessa causa junto com eles. Eu digo que é o melhor trabalho que já fizemos aqui nesses últimos 24 anos. Todos fizemos isso com o coração, com a alma, com a inteligência, mas sobretudo, e aí eu peço licença, o AFIF, nós estávamos falando aqui, a senadora Ana Amélia nos ajudou demais, foi uma importantíssima no censo agropecuário. E o Eliseu Alves, lá no IBGE, para acabar e descontrair, ele virou assim, para que serve o censo, para que serve o IBGE? E foi muito simples, ele falou assim, deixem os números falarem. Ô, gente, olha que expressão sábia de um homem de 87 anos, e aqui na micro e pequena empresa, quando os números falam, não precisa de falar mais nada. Deixem os números falarem. E aí eu termino pedindo licença ao AFIF, na sua sabedoria, que ele disse que todos aqui devem ser democratas. Eu recomendo isso a todos os senhores. Muito obrigado. Eu quero registrar de que grande parte do acordo político feito em 2006, envolvendo a Lei Complementar 123, teve no Carlos Melles um grande construtor. Por isso, seja bem-vindo sempre ao Congresso Nacional, ao Senado Federal. Aliás, Minas, acho que deve uma vaga a um senador, que poderia perfeitamente ser Carlos Melles. Quero registrar a presença do senador Paulo Bauer, aqui representa o estado de Santa Catarina, mas representa todo o Brasil também. Quero registrar a presença dos estudantes do Instituto de Ciências Políticas da UNB e também dos estudantes do ensino médio do Centro de Ensino de Santa Maria, aqui em Brasília. Concedo a palavra ao senhor Valdir Pietrobon, aqui representando a FENACOM, e registrar de que um grande parceiro na construção do empreendedor individual foram os contabilistas do Brasil, seja a FENACOM, seja o Conselho Federal de Contabilidade, em que assumiram um compromisso de ajudar na formalização. Por isso, Valdir, seja bem-vindo mais uma vez ao Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente. Querido senador José Pimentel, demais componentes da mesa, em nome do nosso presidente da Junta Comercial do Paraná, saúdo a todos, o Adson Akel. Eu diria que nós temos, Pimentel, você disse bem claro, são os pais, aqui dentro do Congresso, os pais do Simples Nacional, Zé Pimentel, Luiz Carlos Halli e Carlos Melles. Cada um de um partido, e nós nunca, junto com as outras entidades, nós nunca discutimos nada de partido. Era sempre em prol do Brasil que nós falávamos aqui. Isso foi muito interessante e é assim. Mas eu falo em nome da FENACOM, que, entre outras atividades, representa as empresas contábeis. E dentro das empresas contábeis tem todas as empresas do Simples, todas, e nós vivemos o dia a dia. Então eu posso dizer para vocês que o que eu vou falar aqui é o que eu passo o dia a dia de um pequeno empresário brasileiro. Exatamente isso, da rotina burocrática e da rotina tributária que nós fazemos isso aí. Dizer a vocês também que o Simples é o sustentáculo social e econômico do país. Sem o Simples, sem as empresas pequenas, o Brasil para.
ele não sobrevive. Tem que lembrar isso, por isso tem que ser tratada de uma forma diferenciada, como diz a nossa Constituição. Para nós, todas as empresas, dependendo de atividade ou não, todas deveriam ser simples, todas. Quem regularia isso seria o faturamento. Porque vocês não têm ideia quando chega um empresário na nossa empresa, eu quero montar uma empresa, essa atividade está no Simples? Não, não está. Ele vai procurar, mas qual a próxima que se assemelha a ela? Para mim poder colocar ela, para a gente poder ficar no Simples. Aí você tem que achar um caminho. E todos nós sabemos que é assim. Por que ficar escondendo e fingindo que nós não vemos? Vamos mudar isso. Toda empresa, quando ela fatura até 4.800, nesse momento, a partir de janeiro, ela é Simples federal. E até 3.600 é Simples estadual e municipal. Os depósitos recursais, meu querido Otávio Leite, que sempre foi comentado e nós nunca colocamos isso, e agora na 341 você está colocando os depósitos recursais para que as empresas pequenas possam ter um valor diferenciado nos depósitos recursais de reclamações trabalhistas, porque é o que nós sofremos. A pessoa pequena não tem como levar isso adiante numa reclamação trabalhista, porque ela não tem nem capacidade de fazer esses depósitos comerciais, recursais. A criação... José Pimentel, a criação de um Simples trabalhista, está na hora de se pensar num Simples trabalhista. Se nós temos uma diferenciação na Constituição, nós temos que aproveitar e fazer isso. Tá? Crédito. Desde que nós fundamos isso, Pimentel, em 2007, quando nós montamos, 2006, né, que nós fizemos o Simples Nacional, se fala em crédito. Vão buscar crédito num banco pequeno, vão lá buscar que eu quero ver como é que funciona. Tem dinheiro? Tem, mas nunca é entregue para um pequeno empresário. Nunca. Sempre fica lá para alguém que vai buscar, mas o pequeno não consegue. É uma burocracia total. É aval, aval e aval. O cara não tem condições. E olha, gente, 10 mil para um pequeno empresário é muito mais que 1 milhão para uma outra pessoa. E outra, são os que mais pagam. Essas empresas são as que mais pagam, realmente. A substituição tributária também não tem o que discutir. E a empresa empresa simples de crédito também, a FIF, nós precisamos aprová-la e colocá-la, porque eu acho que com isso nós vamos liberar essa parte dos bancos de não emprestar dinheiro para pequeno empresário. Porque é ali que eu vejo o grande entrave do crescimento do pequeno empresário aí. E sobre a lei, eu queria falar um pouquinho sobre a lei 155, que vai entrar em vigor em janeiro, tá? Que nós acabamos criando 2 Simples. Nós criamos 2 Simples, nós tínhamos 2 Simples numa época e agora voltamos com 2 Simples. Tem o federal e o estadual e municipal. Durma com um barulho desse a partir de janeiro dentro de uma empresa contábil para ver como é que fica. Durma. Eu quero só ver, e nós fatiamos, o pessoal diz que não vai ter, o cara vai ter até 4.800, não vai deixar de crescer. Todas as empresas vão controlar o faturamento até 3.600, porque a partir daí elas vão ter que pagar ICM por a parte e automaticamente eles não vão se sujeitar a isso. Então nós estamos limitando ainda o faturamento em 3.600. Estamos limitando, pode ter certeza disso. Tá? E na prática não funciona assim. Nós vamos ter que fazer, imagino vocês, a partir do mês em que completar 3.600, a partir daí nós vamos ter que destacar o ICM nos estados. Aí eu tenho que acreditar o meu estoque. Eu tenho lá 100 mil de estoque, eu tenho que me acreditar de 100 mil, afinal eu não me acreditei, porque a partir daí eu tenho que me debitar. De uma hora para outra eu tenho que fazer isso. E a partir do dia seguinte, no começo de um mês, eu tenho que virar uma chavinha do meu sistema e começar a destacar ICM, o ISS na nota. Isso é possível? Bom, fica aí um pensamento que vocês poderiam me falar se isso é possível ou não. Eu diria para vocês, quanto isso vai representar de receita para os estados e municípios, essa burocracia toda? Eu vejo no Paraná que tem um orçamento de 60 bilhões. Quanto vai representar isso aí? 10 milhões? Isso aí, gente. Vai ter fiscal para ver isso tudo? Não vai ter fiscal para ver isso tudo, então nós estamos nós temos muito a que mexer. Eu queria falar do PET, do FIS, eu sei que está dando um auê, nós entendemos, porque o PGDAS é entregue numa guia só, ela não é entregue em 3 guias, estadual, federal, estadual e municipal. Então a dívida que eu tenho na Receita Federal é uma só, Como é que eu vou parcelar um débito federal? Eu também gostaria que fosse assim. Como é que a Receita vai me fazer isso? E o resto das dívidas, o que eu faço com ela?
O dívida que eu devo com o Estado e o município. Não é melhor criar um projeto de lei complementar e aprovar isso correndo junto para que a gente pudesse ter? Eu torço, viu, Jorginho, que isso aconteça. Eu queria que acontecesse. Mas eu entendo que nós estamos entregando o PGDA da Receita, eu só tenho um valor. O que eu vou fazer com as dívidas do Estado e do município na Receita que vai ficar pendente? Se todas estão pendentes na Receita Federal. Como é que eu vou parcelar o Estado, a Receita Federal? Ok, eu queria também, quero isso. Mas eu vou fazer um pedido aqui. Até que se resolva isso, Jorginho, que se proíba da Receita Federal tirar as empresas do Simples. Ela não pode tirar a empresa do Simples até que não se resolva isso. Ela não tem que parar de mandar essas cartinhas aí. Tá? Porque até lá, até que não se resolver isso, tem 550 mil empresas que vão ser tiradas. Eu falo assim, eu duvido que a Receita Federal tenha coragem de tirar 550 mil empresas do Simples. Se tirar, para as empresas do Simples. Para! Isso nós não podemos deixar, gente. A Receita Federal não pode pensar assim. Eu recebo cartas do meu escritório todo dia, vai sair do Simples. Aí os clientes vêm falar comigo. O que eu faço? Eu não tenho como orientá-los. Eu não tenho. Então, até que se mantenha isso, no meu querido Ademir Santana, que nenhuma empresa do Simples seja retirada do Simples. Nenhuma empresa. Tá? Nós, juntamente, o AFIF sabe, nós fizemos um mutirão, a AFIF, com o SEBRAE, juntamente com a FENACOM, 550 mil empresas, em dezembro e janeiro, parcelaram as dívidas do Simples. Deu 27,3 bilhões aqueles parcelamentos, todas esperando vir um refis com um desconto de multa e juro para migrar. E agora eles não têm condições de pagar a prestação mensal e mais o imposto do mês. Por quê? Porque a prestação mensal está crescendo pela UFIR, é isso? Não, UFIR não, pela Selic mais 1%. Não tem como pagar. Não existe isso. Então, todo mundo está esperando, viu, Jorginho, essa bendita desse refis, desse PERT que você está trabalhando e que nós também queremos que isso seja resolvido. E nós precisamos fazer isso, porque os mesmos 550 mil que deviam em dezembro e janeiro estão devendo hoje. Então, pelo que eu estou entendendo, tudo que pagaram não abateu nada, não fez nada a respeito disso. Bom, gente, eu queria dizer para vocês que nós conseguimos fazer com que a lei geral seja uma lei viva. Desde que nós conseguimos fazer, eu participei dessa história com os pais da lei geral, eu estava aqui dentro do Congresso fazendo essa parte, não como político, mas como de entidade, afinal de contas, todas as empresas estão conosco, todas. E nós somos os primeiros. Olha, o cara vai se separar, ele vai falar com a gente, pô. Ele é tudo nós somos psicólogo, médico, tudo. Por quê? O que ele vai procurar? Nem todo empresário ele não tem condição de pagar um advogado. Nada contra os advogados, por favor. Mas o contador ele tem que pagar, ele tem que ir lá conversar, ele paga e ele vai conversar. Então, gente, está na hora de nós começarmos a pensar nisso. Dizer a vocês que quando nós fizemos a FIF, que quando nós fizemos um projeto de lei nesse sentido, se nós tivermos agora 10 itens, mas 5 está acordado para passar, passa-se os 5 e vamos buscar os outros 5 na sequência. Porque tudo que nós queremos mudar na lei geral nós não conseguimos. Agora, eu espero que o Otávio Leite coloque na 341 essa parte, inclusive, fazer com que todas as empresas façam parte do Simples e que realmente nós possamos fazer com que apareça o crédito, mas lá no fundo, quero que vá lá, o Banco do Brasil, eu já fiz isso, vai lá no Banco do Brasil buscar dinheiro, se o cara te empresta, não te empresta, ele não empresta para você, tem alguém que já está na fila ali para pegar esse dinheiro, e isso é triste. E desejar sucesso, eu acho que o Brasil só vai para frente através das micro e pequenas empresas, só isso, não temos mais nada a dizer, a não ser desejar sucesso a todos os microempresários brasileiros, porque nós estamos torcendo por eles. Aliás, vestimos a camisa deles dia e noite, com certeza absoluta. Era só isso. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Valdir Petrobon, em nome da FENACOM e dos contabilistas do Brasil. Concedo a palavra ao nosso relator do projeto 341, o nosso deputado Otávio Leite. Por gentileza.
cujo nome cumprimento todos que compõem a mesa, senhoras e senhores, há um fator que é fonte de inspiração e de ânimo permanente para que a gente caminhe nessa estrada rumo à vitória, que é o que já foi sublinhado por alguns, que consiste no aspecto político desse movimento, que é interpretado e é protagonizado por forças políticas distintas. Há uma preocupação suprapartidária, a bandeira todos abraçamos, e é por isso que a gente vai adiante. E é com esse desígnio que, nessa nova etapa da revisita ao Simples, eu estou tendo esse privilégio de aprender e de tentar contribuir para que o novo passo possa ser algo muito importante, que poderíamos até intitular trazer a lei do Simples para o século XXI, combatendo de maneira assim feroz, obstinada, os aspectos ainda burocráticos que resistem, e também com muita criatividade e tentando enxergar todo o que seja o contexto do acesso ao capital, do acesso ao crédito, permitir que, de fato, ele venha a ser uma realidade para todos no Brasil. Então, são dois aspectos fundamentais: a burocracia ser combatida e o acesso ao capital, o acesso ao crédito. Com avanços nesses dois campos, além dos avanços já vividos e por aí experimentados, nós teremos, com essa ferramenta que o mundo atual nos impôs, e é definitivo, é o mundo virtual, o mundo eletrônico, nós teremos condições de permitir que o país avance, que o país siga a estrada do desenvolvimento, porque não há saída sem desenvolvimento econômico. E a lei, e essa é uma lei, não é uma lei qualquer, é uma lei complementar. A lei, em tese, do ponto de vista doutrinário, deveria apenas expressar aquilo que é anseio da sociedade, de segmentos, buscando o justo, sempre buscando o justo. Mas a lei, senador Pimentel, eu penso que ela tem que ir além, ela tem que ter um papel de vanguarda. Ela tem que, usando a palavra dos tempos modernos, tem que ter um ingrediente de disrupção, se for necessário. Então, a força política do nosso movimento, a compreensão que é uma bandeira formidável, fundamental, a história já tão bem vivida por vários que aqui estão, que se confundem com essa história, como o presidente Afif, o senador Pimentel, isso tudo nos inspira a ir mais adiante. Essa questão do acesso ao crédito, da desconcentração bancária no Brasil, se nós conseguirmos levar adiante as ideias que já estão perpassando, que estão sendo desenhadas, costuradas, nós vamos revolucionar o processo, para permitir que haja uma irrigação para valer, a começar pela efetivação da empresa simples de crédito e várias outras, e trazer, em definitivo, para daqui para o futuro, cada vez com mais ênfase, o S do BNDES para a realidade brasileira. E o BNDES tem, eu já estou convencido, nessa altura, total compromisso nessa direção. Isso, eu quero dizer, me anima sobremodo. A figura do investidor anjo no acesso ao capital. Vamos corrigir a questão tributária, porque já demos o avanço anterior. As cooperativas que proliferam, se organizam, se institucionalizam, são cada vez mais sólidas e responsáveis. Elas certamente podem ainda avançar muito e muito mais. E esse fenômeno do tempo, do mundo digital que eu falava, das iniciativas que estão aí pululando, que o Brasil não pode, hipótese nenhuma, ignorar e ficarmos na história no tempo passado. Nós precisamos criar, nesse portal do empreendedor, uma janela específica para quem quiser empreender algo que não polua, não traga nenhum tipo de aglutinação de trânsito e não faça barulho, que funcione em tese, garagem ou pequeno escritório, que tenha um escopo de tornar, de apresentar e produzir algo que seja de inovação. Isso tendo um período para desenvolver o produto. Tem que ser automático o CNPJ, a criação de uma conta específica e o titular ou os titulares dessa iniciativa procurarem
o capital para desenvolverem. E aí sim, quando forem para a mercância, forem para a selva do mercado, aí sim viram empresa. São ideias, eu não quero aqui ficar já adiantando, mas eu quero sim, presidente Pimentel, demais presentes, agradecer muito as oportunidades que eu tenho tido de ouvir pessoas experimentadas, vividas, e tentar traduzir nessa ideologia da praxis parlamentar, de fazer com que a lei não seja apenas o repositório daquilo que está sendo demandado, mas ela tenha uma vocação para ir mais ali, mesmo que incompreendida, mas ser algo que leve o Brasil para o século XXI, porque, como eu disse, não há saída sem desenvolvimento e, como muitos disseram, e o desenvolvimento é sinônimo de micro e pequena empresa fortalecida. Então, contem comigo, eu estou à disposição para quaisquer ideias que ainda estejam por aí. Muito obrigado. Deputado Otávio Leite, eu quero desejar boa sorte na relatoria e que nós possamos construir a melhor proposta para dar resposta às demandas que nós temos. Quero aproveitar para registrar a presença do meu amigo e senador de ontem, Adelmir Santana, que aqui é o presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal e, quando ele esteve nessa casa, era o nosso grande parceiro do Simples Nacional no Senado Federal, ao lado de outras senadoras e senadores. Quero conceder a palavra à senadora Ana Amélia para que possa usar o tempo necessário. Depois dela já vamos. Caro presidente desta sessão especial, por muito gosto requerida por Vossa Excelência e também com o meu apoio de vários outros senadores e deputados. Eu queria saudar o nosso amigo Guilherme Afife Domingos, que além de estar numa instituição que tem tudo a ver com a história das nossas pequenas, médias e microempresas, tem também na sua história, na sua biografia, um compromisso desde quando era presidente da Associação Comercial de São Paulo, e eu era repórter naquela época, que já acompanhava, ou seja, uma vida voltada a esta causa. Não começou ontem, começou há muito tempo atrás. Eu queria saudar também o nosso presidente desta sessão, senador José Pimentel. Sou testemunha aqui no Senado Federal do comprometimento que Pimentel tem, e ele fez uma referência extraordinária, dizendo que a causa dessa causa que nós estamos celebrando hoje aqui, ela sempre uniu oposição e governo. Aqui não há partido para defender a causa, e isso prova, eu diria, a grandeza da causa, a justeza da causa e a relevância da causa do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Então, eu queria dar esse tributo também como testemunha, porque nós precisamos fazer esse reconhecimento. Pimentel, quando era ministro da Previdência, teve um papel preponderante na questão do super simples e também do MEI. Nós temos que reconhecer essas coisas para valorizar as pessoas que estão construindo essa história junto com todos os senhores e as senhoras num caminho que leva àquilo que o mundo inteiro reconhece, o papel das pequenas, das micro, médias empresas para a economia de todos os países. E quanto mais desenvolvido um país, mais valor, mais proteção é dada às políticas públicas em favor das pequenas e médias empresas, as grandes geradoras de empregos. Saudar o nosso presidente da frente, Jorginho Melo, e Otávio Leite, e também o Corradini e o nosso jovem representante aqui do Ministério da Indústria e Comércio, o José Ricardo Freitas. A todos vocês, eu tinha usado duas palavras para fazer esse encerramento, meu caro Pimentel. Duas palavras, a palavra burocracia e a palavra taxa de juros, o custo do dinheiro. E ela foi referida aqui em diferentes tons, em diferentes maneiras, a última do Corradini, que foi, do Pietrobon, aliás, que foi exaltadamente, pelo seu próprio comportamento, acho que de origem italiana, ele estava assim, a burocracia irrita Pietrobon, eu sei, e ela irrita. E muito mais quem tem ali que no dia a dia fazia sua contabilidade. E a cada lei nova, a cada portaria da Receita Federal ou de qualquer norma
reforma na área tributária e fiscal cai na mão do contador que está cuidando ali da contabilidade diária e que é um sufoco, é uma novela, é uma tragédia. A burocracia é um dos maiores dramas que tem o nosso país. Nós somos um país de visão cartorial, nós não gostamos de simplificar, nós temos prazer em complicar a vida de todos, e especialmente das pequenas e médias empresas. Então, eu acho que essa cultura cartorial nós temos que quebrá-la, porque mesmo como foi dito aqui, apesar do simples, através de todo esse tratamento, desse processo de facilitação, ainda hoje é complicado abrir e fechar uma empresa, mesmo com todo esse esforço legal. Às vezes nós aqui também não nos damos conta que quando fazemos uma lei, ela aparentemente é boa, mas na prática ela acaba também criando mais problemas do que soluções. Queria dizer aqui que o Jorginho falou, o Jorginho Melo, nosso deputado de Santa Catarina. Eu era jornalista nos anos 80, foi lá em Santa Catarina que nasceu um grande movimento de mobilização das micro e pequenas empresas. Eu lembro muito bem Blumenau, Joinville, aquela região, e talvez a influência europeia tenha dado a essas regiões do país um fortalecimento maior ainda, o Petrobon do Paraná, uma cultura maior de empreendedorismo na área das pequenas e médias empresas. Então, essa mobilização lá nos anos 80, hoje prossegue, agora institucionalizada, com uma frente parlamentar de deputados e deputadas, de senadores e senadoras de todos os partidos. A causa é justa, como eu disse, e a causa é necessária, é inadiável a causa de defesa desse setor. E, Jorginho, você falou da taxa de juros. E vou valer de uma declaração do presidente do BNDES, o maior banco de desenvolvimento do país, Paulo Rabelo de Castro, que declarou essa semana em São Paulo que a taxa de juros no Brasil ela é pornografia econômica. E eu acho que ele tem mais do que razão. Não é possível a taxa de juros aplicada aqui, mesmo com inflação baixa, mesmo que o custo nominal esteja baixando, mas o custo real do dinheiro no Brasil é escorchante, ele é abusivo, a taxa de juros em nosso país. Claro que o governo tem uma parte disso quando aumenta muito a sua dívida, que tem que ser financiada, e aí até se justifica esse conluio aí que a gente devia encerrar. Quero agradecer também, fazer uma lembrança, uma figura que eu trabalhei nas reuniões que tivemos do Pedro Eugênio, que há 2 anos faleceu, um deputado de Pernambuco, do partido do senador Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, e que teve um envolvimento pessoal muito grande com a causa, mesmo um olhar sisudo, ele era um homem muito sério, parecia que estava brabo, mas o Pedro Eugênio, que eu convivi muito com ele, eu tinha por ele um grande respeito em função do que ele fez pela causa das pequenas e médias empresas. E queria até renovar também aquela frase, a fala do Paulo Rabelo de Castro, que falou que, além de dizer, Jorginho, como você exaltou, do problema da taxa de juros muito elevada, insuportável até, que Paulo Rabelo de Castro lembrou a propósito, dizendo o seguinte: se a gente está lutando por um país mais sério, um país com maior ética na política, precisa a moralidade também começar pela taxa de juros em nosso país, que ela é imoral na visão dele. Queria agradecer ao deputado Carlos Melles pela referência feita à iniciativa que tomei quando presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, de termos conseguido, com o apoio do governo, do Ministério do Planejamento, do senador Eduardo Braga, que era relator do orçamento, a inclusão no orçamento da verba necessária a fazer, se não completamente, o censo agropecuário. O censo é o mapa da realidade e talvez as nossas micro e pequenas empresas no setor agropecuário, que tem uma presença muito importante, significativa, meu caro presidente Guilherme Afif, do SEBRAE, o SEBRAE do Rio Grande do Sul tem esse cuidado e esse foco também, do Santa Catarina da mesma forma. O setor da agroindústria, da agropecuária, tem um papel preponderante e esse mapa vai refletir também essa realidade e esse poder e essa relevância do setor. Queria, portanto, agradecer ao Carlos Melles essa referência que ele fez ao meu trabalho e dizer que nós estamos aqui continuando a batalha que é de todos nós, não é de um partido político, é do Congresso Nacional em defesa daquilo que nós consideramos, por convicção, Jorginho Melo, meu caro presidente José Pimentel, caro nosso querido
Guilherme Fife Domingos, nós queremos, aqui Petrobon, Ricardo e Otávio Leite, nós, Carlos Mérez também, queremos continuar aqui com a bandeira erguida, defendendo a causa das micro, pequenas e médias empresas. Muito obrigada e que tenham boa sorte. Eu quero parabenizar o pronunciamento da senadora Ana Amélia e registrar de que o papel da imprensa nacional, regional e local foi fundamental para que nós pudéssemos avançar com o Simples Nacional. E quero, em especial, saudar o Grupo de Comunicação O Povo, lá do meu estado, o estado do Ceará, em nome da Adriana Joca e de Nazarena Albuquerque, aqui presente, representando o Grupo de Comunicação, que faz todo ano um seminário sobre empreendedorismo nas principais regiões do nosso estado e culmina com um grande evento em Fortaleza. Por isso, quero saudar a imprensa pelo que ela tem feito em defesa da micro e da pequena empresa. E quero pedir desculpa aos demais, porque nós vamos ter logo em seguida uma outra sessão extraordinária, estava marcado para as 11 horas, adiamos para as 11h30 para cumprir a agenda e votar as matérias que a Câmara terminou de aprovar às 3 da manhã de hoje. E essas matérias, elas estão sujeitas ao princípio da anualidade do processo eleitoral, que é 7 de outubro. Por isso, estamos fazendo hoje 2 sessões extraordinárias e, em seguida, a sessão ordinária, para que possamos votar essas matérias. Por isso, eu peço a todos, encarecidamente, perdão para não conceder a palavra em face da sessão extraordinária em que a mesa diretora convocou. Já fizemos uma no início dos trabalhos, faremos a segunda agora, logo após essa sessão, e em seguida teremos a sessão ordinária para votar. Além da medida provisória que trata do refis, que a Câmara encaminhou para cá ontem à noite, também as matérias que a Juventude do Jorginho e de outros membros da Câmara Federal foi até 3 da manhã. Felizmente, Ana Amélia, aqui no Senado Federal, como nós somos apenas 81, os oradores diminuem e a gente consegue aí por volta de 9, 10 da noite estar encerrando a sessão. Por isso, quero agradecer a todos e registrar de que esta sessão ela é fundamental para que nós possamos ajudar o nosso relator Otávio Leite, a Câmara Federal e o Senado Federal para fazer a 7ª atualização da Lei Geral com esse conjunto de itens que aqui foram aprovados e contar com a sensibilidade dos executivos municipais, estaduais e federal para que possamos dar mais um passo à frente com a Lei Geral. Portanto, muito obrigado, está encerrado. Aliás, temos um vídeo ainda para passar. Portanto, vamos passar o vídeo do SEBRAE, que é uma memória sobre o que nós fizemos aqui hoje. E registrar de que ele deveria ter sido passado antes, mas como nós estávamos preocupados com o ritmo da sessão, resolvemos deixar para o final. Peço a assessoria para passar o vídeo. Os pequenos negócios são importantes para milhões de brasileiros. Para os jovens que procuram seu primeiro emprego e para idosos que já se aposentaram. São importantes para aqueles que acordam às 5 da manhã e para aqueles que vão dormir às 5 da manhã. São importantes para as pessoas que sempre sonharam em ter seu próprio negócio e por isso não medem esforços para vencer. Os pequenos negócios são a maior engrenagem social do país, porque aquecem a economia, geram renda e empregos e criam muitas oportunidades. 70% da população economicamente ativa dependem do trabalho dos pequenos negócios. Todos os dias, milhões de brasileiros acordam com novas ideias que surgem dentro de um pequeno negócio. E essas ideias ajudam a melhorar a vida de outros brasileiros. Foi isso o que a Samar e o Niged fizeram recentemente. Eles já tinham o restaurante Salim Sou Eu em Brasília, quando decidiram lançar em larga escala um dos produtos que faziam em seu restaurante. A pasta cremosa de alho, que encantava seus clientes, passou a ser vendida em pontos comerciais da cidade, como supermercados e mercearias. Os amigos, conhecidos, pessoas experientes, consultores, falavam assim, vocês são loucos de pensar em criar uma fábrica desse tamanho no meio da crise. Mas nós tínhamos certeza do nosso produto. Então, assim, já estamos hoje com mais de 300 pontos de venda. A inovação é o melhor caminho para driblar qualquer crise.
Quem também faz a diferença com seu pequeno negócio é o Geórgio, Luiz e a Marilei, da EGL Engenharia, que já atua no mercado há 15 anos, gerando números crescentes de empregos diretos e indiretos. Como empresa de engenharia, a gente sempre tentou se espelhar, a gente sempre se focou muito nas grandes construtoras, nas grandes empresas, a gente sempre via essas empresas como referência e tentou montar uma estrutura que parecesse com aquilo. A gente se reconheceu melhor como pequena empresa e aprendeu a se adaptar melhor para a realidade desse tipo de mercado. Então a gente aprendeu, por exemplo, a enxugar custos ou ampliar nossos custos de acordo com a necessidade efetiva e com a demanda efetiva que a gente recebesse. A EGL hoje é uma empresa que a gente emprega em Brasília 20 pessoas no nosso quadro permanente aqui e cada projeto que a gente começa, normalmente são em cidades espalhadas. Portanto, eu quero mais uma vez parabenizar o trabalho do SEBRAE Nacional, o trabalho do SEBRAE nos gerando Estados empregos, Federados, renda e Guilherme. desenvolvimento. E o SEBRAE está ao lado desses empreendedores, estimulando o conhecimento, a formalização, a redução da burocracia e a melhoria do ambiente legal para que os pequenos negócios brasileiros tenham cada vez mais histórias de sucesso. SEBRAE. Eu quero, mais uma vez, registrar o papel do SEBRAE, agradecer o Guilherme Afife Domingos, que conduz essa luta nacional, mas registrar o trabalho do Bruno Kuick, que no dia a dia, Guilherme, está aqui dentro da casa, dialogando, sensibilizando e montando a agenda para que a gente seja mais proativo em torno da micro e pequena empresa. Um bom dia a todos, mais uma vez, e lembrando para nossa casa que a partir das 11h30 teremos nova sessão extraordinária com a pauta já divulgada. Muito obrigado e um bom dia para todos. Está encerrada a presente sessão.